Seu filho tem dificuldade com alguma textura de roupa? Por vezes fica mordendo o bocal da caneta na sala de aula, ou a gola, ou a manga da camisa. Também na sala de aula fica balançando na cadeira, tem dificuldade de ficar parado e até de se concentrar? Então fica comigo que é sobre desordem sensorial que nós vamos falar hoje. Pesquisas científicas apontam, especialmente as pesquisas em integração sensorial, que crianças com atraso no desenvolvimento e autismo apresentam desordens sensoriais e que o impacto dessa desordem sensorial é refletida na adaptação, na socialização, na funcionalidade e especialmente na aprendizagem. Eu sou Nara Gisele, psicóloga infantil, estou aqui com a Milena, terapeuta ocupacional, especialista em intervenção neuropediátrica, com formação em intervenção precoce no autismo, integração sensorial e introdução e dificuldades alimentares na infância. Milena, uma das coisas que é muito recorrente na terapia, na equipe multidisciplinar, é o impacto da desordem sensorial no desenvolvimento da criança, né? E especialmente na repercussão que isso tem dentro da escola. Para começar, eu gostaria que você falasse o que é integração sensorial de Ayres. Pois bem, a teoria de integração sensorial relaciona o funcionamento cerebral aos comportamentos do indivíduo. Então, processos neurais desorganizados vão desencadear comportamentos desorganizados. É importante a atuação do terapeuta ocupacional para conseguir identificar o que de fato é desordem sensorial, o que não é. Milena, de fato, é muito desafiador para muitos pais, mães e principalmente professores conseguirem entender o que é uma desordem sensorial e o que é um comportamento rígido ou uma estereotipia, né? Então, eu queria que você explicasse qual é o impacto funcional das desordens sensoriais no dia a dia da criança. Pois bem, na escola, a criança recebe de forma natural muitos estímulos. E quando esse processo neurobiológico de organizar os estímulos sensoriais não acontece de forma organizada, a criança fica sobrecarregada, ela acaba apresentando comportamentos aversivos, comportamentos de esquiva, o nível de alerta dessa criança geralmente é muito alto, então aquele ambiente para ela é um ambiente que a deixa estressada, que deixa desorganizada. Alguns comportamentos que a criança apresenta no ambiente escolar são desencadeados por causa de uma desordem sensorial, de uma disfunção de integração sensorial. A integração sensorial é um processo neurológico que organiza as sensações de modo que o indivíduo consiga usar na vida diária. Então, se esse processo está desorganizado, na escola, que é um dos ambientes que a criança mais frequenta, é uma das ocupações mais importantes da criança, vai ser muito nítido observar. E que exige múltiplas tarefas, né? Sim. Na escola, a criança é exigido que tenha atenção, que tenha equilíbrio emocional, que tenha rastreio visual, A reciprocidade, que consiga manipular diferentes texturas, objetos, se situar com o barulho, com o movimento das pessoas na sala. Durante o ano inteiro existem as apresentações escolares e nessas apresentações, especificamente falando, são muitos estímulos a serem administrados. Então, quando a integração sensorial não está acontecendo de forma adequada, esse indivíduo vai estar num estado de sobrecarga, esse indivíduo vai se esquivar, esse indivíduo vai fazer fugas. Então acontece muito da criança não querer ficar na sala de aula, mas por que ela não quer ficar? O que está incomodando? O que para ela estar de mais ou de menos que está impedindo que ela consiga ter bom desempenho escolar? Verdade. Milena, é possível a gente falar que essas desordens sensoriais no ambiente
escolar, social, de maneira geral, ele pode provocar mais estereotipias na Sim. criança com TEA? Sim, porque muitas vezes, de tão sobrecarregada, de tão estressada, de tão, eu diria que não compreendida, ela vai tentar formas Se autorregular. de autorregular, de descarregar, se ela estiver muito sobrecarregada. Às vezes é a luz, às vezes é o clima, né? Um ar-condicionado que está muito frio. Às vezes é o barulho de muitas crianças ao mesmo tempo. Algumas crianças também têm muita dificuldade no controle postural. Ela não vai conseguir ficar sentada de forma alinhada por muito tempo, ou às vezes nem vai conseguir ficar sentada numa cadeira a manhã toda, o turno todo da escola. Vai precisar de um disco proprioceptivo, de uma bola feijão, de um elástico entre as pernas da cadeira, enfim. Por isso que é tão importante a atuação do terapeuta ocupacional para conseguir avaliar, perceber o que precisa ser modificado e trabalhar junto com a escola, com a família. Perfeito. Milena, também é muito notório o impacto, né, da desordem sensorial na aprendizagem, né? Porque aí vai refletir na atenção, porque aí vai refletir na escrita, né? Como que os professores, né, podem perceber que isso está acontecendo? Assim, que sinais mais comuns ou sinais mais visíveis, né, aos olhos, assim, que sobressaltam aos olhos, podem ser dicas para os professores, né, os profissionais da educação, de que a criança ela não está sensorialmente regulada? Pois bem, algumas crianças levam mais tempo na aquisição da escrita, da leitura, as letras são espelhadas, não consegue tirar do quadro o conteúdo, tirar do quadro para o caderno, não consegue organizar e muito menos encontrar os objetos dela, os pertences dela na mochila, no estojo. É aquela criança que precisa de um lápis de cor que está no estojo, mas ela precisa tirar todos os lápis de cor para conseguir encontrar um. E às vezes nem vai encontrar, porque ela pode apresentar, né, disfunção visual. Sim. E aí, outra coisa importante é a importância do acompanhante terapêutico, do professor de sala de aula, dos professores de área, né? Porque a gente não está falando aqui só das crianças da educação infantil, a gente está falando de crianças de ensino fundamental, adolescentes, de ensino médio com desordem sensorial. Hoje, graças ao avanço da informação, né, a gente consegue perceber hoje um número maior de crianças usando os abafadores no ouvido, na escola. A gente também percebe que as escolas têm se preocupado mais com os barulhos, a campainha agora é diferente, ao invés daquele som super invasivo, alguns são uma melodia mais branda, né? Os professores eles já têm uma percepção mais apurada de quando o aluno está começando a se desorganizar pelo barulho, então ele já pede mais silêncio à sala. Mas eu queria que você falasse da importância do AT ter conhecimento do perfil sensorial do seu aluno, desse cliente que ele acompanha lá na escola. Faz toda a diferença, né, a atuação do acompanhante terapêutico com aquela criança que tem disfunção sensorial, para conseguir informar, para conseguir naquele momento antecipar, né, se antecipar ou até mesmo minimizar os impactos dessa disfunção. Por exemplo, quando a criança está chorando muito, está muito irritada e o adulto oferece tato, oferece colo, porque é muito comum, né, na sociedade, a criança está irritada, a gente vai abraçar, a gente vai beijar, a gente vai dar acalento, mas se a criança tiver, por exemplo, deficiência tátil, aquele colo, aquele tato vai afastar, vai deixar ela mais aversiva, mais irritada. Então, tá chorando? Ah, mas é uma criança que tem deficiência tátil, a gente tem que saber se esse tato de fato é o ideal naquele momento. Se quando estiver numa apresentação, não é importante pedir para diminuir o volume da música
se a música é muito agitada, tem muitos instrumentos, e isso pode acabar deixando a criança mais irritada. Sim. Outro impacto que eu visualizo muito, né, especialmente na minha atuação, é o quanto que é difícil essa desordem sensorial, o quanto que é difícil para a pessoa lidar com a desordem sensorial na socialização, né? Então, muitas vezes a ansiedade de ser assertivo ou de corresponder às demandas do grupo social, elas vão refletir no flapping, no caminhar de um lado para o outro, no pular, no morder a roupa, né? Que muitas vezes é caracterizada apenas como sintoma de ansiedade, né? Então, é muito importante que as famílias entendam sobre a desordem sensorial da sua criança, né? E especialmente do impacto disso na socialização, do impacto disso na aprendizagem, do impacto disso na funcionalidade, né? Porque eu percebo que a maior preocupação das famílias, né? E se eu estiver errada, Milena, que é terapeuta ocupacional, pode me corrigir, que quando buscam uma terapia ocupacional, elas estão pensando só nas AVDs, atividades de vida diária, né? E não conseguem mensurar o impacto disso na socialização. Tia Nara falando me fez lembrar também de como é difícil para algumas crianças permanecerem em uma fila. Na escola, em diversos momentos, existe, né, a fila, e algumas crianças têm muita dificuldade de ter o colega na frente e de ter o colega atrás. Algumas crianças também, alguns indivíduos, querem socializar, querem fazer essa troca com pares, mas às vezes de forma... Não querem a proximidade, não querem toque físico. Ou às vezes de forma muito exacerbada. Eu acho que é um toque carinhoso, que eu estou cumprimentando, mas na verdade eu estou cutucando muito forte, eu estou apertando. E isso é tido muitas vezes como algo inapropriado. Sim. E às vezes é só uma tentativa de aproximação. Sim. E a gente também observa isso na comunicação, né? É muito comum a gente ouvir crianças que falam muito alto, que falam muito rápido, né? E é uma questão muito sensorial de como que ela se percebe, de como que ela ouve o que ela fala. Sim. Milena, eu queria finalizar nosso vídeo agora, você dando dicas práticas de como pais e professores, e especialmente os ATs, podem ajudar essa criança, tanto no ambiente social quanto no ambiente escolar, a fazer a acomodação sensorial dela. É importante que esse indivíduo que tenha disfunção sensorial seja acompanhado por um terapeuta ocupacional que vai traçar, né, o perfil sensorial do indivíduo, vai criar estratégias para melhorar o desempenho ocupacional dele em todos os contextos no qual ele está inserido. Se em casa ele precisa de tato profundo, de pressão, em que momentos ele precisa? Quando eu posso estar oferecendo esse tato profundo, essa pressão, ao invés do tato superficial, por exemplo? Que estratégias nas AVDs, para o desempenho das AVDs, podem ser adotadas? Se essa criança que tem muita busca oral, essa criança que mastiga muito, que morde muito a gola, pode ser inserido na rotina dela uma escova de dente elétrica. Ou até mesmo outros instrumentos. Um colarzinho sensorial, né? Sim. Mordedores. Ter em casa também, ter na escola também uma caixa com objetos que possam ser utilizados por ela nesse período em que ela está na escola. O nosso objetivo vai ser sempre se antecipar, sempre evitar crises. Mas, se acontecerem as crises, a gente precisa saber o que fazer naquele momento. Outra coisa que eu acho importante também é apresentar esse perfil sensorial para a escola e introduzir no PEI da escola dicas de como manter essa criança organizada, como por exemplo organizar o ambiente. Então uma sala que tem muitos cartazes espalhados pela sala, carteiras muito unidas, muito juntas, né, pode provocar uma desordem sensorial na criança, o barulho excessivo,
o barulho do intervalo, né? Então, para aquela criança que não gosta de estar naquele ambiente, a escola tem uma segunda opção, né? Um pátio menor, um espaço mais reservado, que a criança possa ser direcionada, uma biblioteca, uma brinquedoteca, né? Que ele possa se ajustar nesse ambiente. Mas eu creio que especialmente é a comunicação entre equipe, família e escola que precisa acontecer para que todos tenham integração, não só do perfil sensorial dessa criança, mas da comunicação dessa criança, dos comportamentos interferentes, de como manejar esses comportamentos interferentes, como que essa criança aprende melhor, que estratégias reforçadoras podem ser introduzidas na aprendizagem, na educação dela no ambiente escolar. Porque quando a gente fala de uma criança com atraso no desenvolvimento, especialmente o autismo, nós estamos falando de múltiplas abordagens interventivas que precisam ser utilizadas com ela. Então, a integração é que faz a diferença no desempenho e na evolução desse paciente ou desse aluno. Isso mesmo, Tia Nara. E vale destacar que mais de 80% das pessoas com TEA têm disfunção sensorial. Nem todo indivíduo com disfunção sensorial tem TEA, mas boa parte, mais da metade da população, do público com TEA tem disfunção sensorial. Para você que nos acompanhou até aqui, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Toda semana tem conteúdo, vídeo novo. Estamos aqui trazendo informações científicas, o que tem de mais moderno na intervenção do autismo para ajudar você nessa jornada. Até a próxima!